Vamos falar com Deus. Querido Deus, poderoso e santo Pai, eterno, justo, maravilhoso, fiel, digno Senhor da glória, nós te engrandecemos, te glorificamos e te exaltamos. Buscamos a tua graça, buscamos a tua compaixão, o teu benefício, Senhor, para as nossas vidas e pedimos, como diz a tua palavra, Senhor, ser propício a nós. Fala com cada um dos meus irmãos e irmãs. Ajuda, Senhor, a cada um deles a se fortalecerem cada dia e cada vez mais no Senhor. Limpa, Senhor, lava cada um deles e a mim também de tudo aquilo que não é teu. Senhor, faz uma profilaxia em cada um de nós, que estejamos limpos para glorificar e exaltar o Senhor, limpos de pensamentos ruins, limpos de mente, limpos nos olhos, limpos no coração. Fala conosco, Senhor. Queremos juntos nesta manhã crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje eu quero chamar vocês para uma carta da Bíblia que raramente se prega. Tem gente que provavelmente, olha, eu estou falando que né? Tem gente que provavelmente nem saiba onde fica, mas é só procurar aí que você vai achar, viu? É a carta a Filemon. Filemon, uma carta de Paulo para Filemon. Fica ali depois de 1ª, 2ª Timóteo, depois de Tito. Acha aí, 1ª, 2ª Timóteo, na sequência vem a carta a Tito e depois vem a carta a Filemon. Filemon. Filemon era um cristão, um crente de Colossos. A igreja de Colossos, só para vocês terem ideia, ela se reunia na casa de Filemon, né? E a carta de Paulo para Filemon foi escrita para ele, para a família dele e para a igreja de Colossos. Sabe aquela carta aos Colossenses? Era para esta igreja que se reunia na casa de Filemon. Viu? E você vai encontrar isto que eu acabei de falar aqui, lá em aos Colossenses 1 e 2, Colossenses 4, 9. Você vai encontrar isso que eu acabei de falar. Viu? E, então a igreja se reunia lá. Aqui mesmo na carta a Filemon, tem um explicativo que fala, olha, no versículo 2, é um capítulo só. No versículo 2 fala, e a igreja que está em tua casa. Então a igreja, você que se reúne na casa de um, de outro, na sala, né? Isto era assim. As igrejas eram nas casas, entendeu? E as pessoas iam até lá. Você vê que a carta a Filemon deixa isso muito claro para a gente no versículo 2. A igreja
que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou falando isso para quê? Para mostrar para você, né? Se você não está numa igreja dessas pomposas que tem por aí, deixa eu dizer para você, você está, eu quero crer, numa igreja bíblica. Porque a igreja bíblica não era igreja pomposa, com placa, não, era nas casas mesmo, é só lendo a Bíblia a gente já vê isso, viu? O Evangelho era proclamado desse jeito, na casa de um, na casa de outro. Aquele que tinha casa maior recebia os irmãos, as irmãs, do jeito que é feito hoje, né? Eu vou em algumas casas levar a Bíblia, pregar o Evangelho, e acho isso maravilhoso, porque era assim que acontecia na época dos apóstolos. Filemon, nós vamos ler versículos 8, 9 e 10. É um capítulo só, meu irmão, minha irmã. Versículos 8, 9 e 10. Se tiver a Bíblia, eu quero convidar você para ler. Se não puder ler, eu quero convidar você então para ouvir. Ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Mas cuidado, né? Porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Filemon. A carta leva o nome do sujeito para quem ela foi endereçada. Filemon, que era quem recebia a igreja na sua casa, recebia a igreja de Colossos. A carta aos Colossenses é para este povo aqui que se reunia na casa de Filemon. Olha só, está escrito assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Eu quero trazer para os meus irmãos e irmãs que me acompanham pelo rádio, pela internet, pessoal que está com a gente aqui pelo Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho, você acompanha ao vivo, tá? Quero trazer para vocês o motivo, o objetivo do Evangelho, né? Todos os dias eu falo isso com uma clareza. Eu entendo, né? Que só não entende quem não quer. Quem não quer entender, aí não entende. Mas hoje eu vou trazer com a clareza bíblica o propósito, o motivo do Evangelho. Se eu perguntar para você, por que existe o Evangelho? Talvez você me responda assim: olha, existe porque é a palavra de Deus. Tá certo, é mesmo a palavra de Deus. Mas por que a gente proclama este Evangelho então? Por que a gente leva todos os dias, né, nos púlpitos, nas casas? Eu gosto desse trabalho de
prefiro o trabalho dos cultos domésticos do que o das grandes igrejas, né? Quantas vezes já fui convidado para, olha, fica nessa igreja aqui, mas eu prefiro esses cultos que são realizados com 12, 9, 8, 15, né, pessoas, porque aí a gente cresce junto na graça e no conhecimento do Senhor, e todos aprendem. Não fica uma pessoa falando e todo mundo só ouvindo. As pessoas podem questionar, podem perguntar, e quem questiona e pergunta cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Então, qual é o propósito? Qual que é o objetivo do Evangelho? O objetivo do Evangelho é exatamente esse que nós lemos aqui. Isto é o propósito da existência do Evangelho. Acabamos de ler aqui Filemon, versículos 8, 9 e 10. Este é o propósito do Evangelho de Cristo. E Paulo coloca este propósito nesta carta que ele escreve a Filemon, da igreja de Colossos, dessa igreja que se reunia na casa dele. Lá em Colossos não tinha um prédio bonito, né? Como aqui eles fazem isso, né? Aqui, grande parte do mundo, né? Outra grande parte do mundo continua se reunindo assim, nas casas. Ah, mas então é errado, alguém deve estar pensando, a gente ter um prédio e esse prédio ser igreja? Não, não está errado. Não está errado. Só que não podemos transformar este prédio em nada além de igreja. Quando este prédio começa a ser empresa, comércio, né? Lugar de tudo, menos de proclamar o Evangelho, aí fica errado. Aí fica errado. Porque a igreja, ela é, até certo ponto, móvel. A igreja não é estática. Porque a igreja somos nós. A gente não se move, não se mexe, então a igreja se mexe também. A igreja não é um negócio parado, estacionado, estático. O prédio é, mas a igreja não. Porque a igreja é cada um de nós. Entenda isso. Não está certo a gente dizer, eu vou na igreja. Não, isso não é correto. Nós vamos nos reunir para cultuar a Deus. Agora, dizer eu vou na igreja, é claro que todo mundo entende, mas não é correto, não é uma expressão correta. Porque eu sou igreja, vocês, todos que estão aí nos ouvindo, são a igreja. Quando nós estamos aqui, olha, qual que é o Espírito aqui? É o Espírito Santo, que nos leva a ler, a meditar e a estudar a palavra. Quando nós estamos neste mesmo Espírito, nesta comunhão, nós somos a igreja. Por causa disso que nós nos sentimos muito à vontade para ministrar a ceia através do rádio. Quem não consegue entender a ceia através do rádio, não aceita que nós somos igreja. Não aceita que a igreja poderosa, forte, cheia da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus, pode se reunir numa sala de uma casa. Porque o poder não está no lugar. O poder está
na presença do Espírito Santo, e cada um de nós é a própria presença do Espírito Santo. Aonde nós estamos, aonde está um crente verdadeiro, está o Espírito Santo de Deus. 2 ou 3, Jesus diz isso muito claro, meus irmãos. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio de vós. Pronto, a coisa é simples. E esses versículos 8, 9 e 10 explicam o propósito do Evangelho. Paulo diz, olha, ele dizendo, eu como apóstolo, Paulo dizendo, eu tenho liberdade para ordenar aquilo que convém, mas eu não vou ordenar. Filemão, eu não vou ordenar, eu vou pedir. Eu vou pedir, porque eu já estou velho. Paulo dizendo, eu estou até prisioneiro de Cristo. Quando Paulo escreve esta carta, na verdade, ele estava preso em Roma. Por causa disso que ele diz, ó, até prisioneiro de Cristo. Ele estava preso, mas não estava preso porque ele deu cheque sem fundo, não estava preso porque ele praticou curandeirismo, nem porque ele abusou das irmãs ou de criança. Não, ele estava preso por proclamar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava preso por proclamar o Evangelho. E ele diz, olha, eu estou aqui pedindo a favor do meu filho Onésimo, que gerei em algemas. O que é gerei em algemas? Onésimo se converteu com a prisão de Paulo. Paulo preso, ele gerou um novo filho em Cristo. E o propósito do Evangelho, aceitem ou não os pregadores de milagres, o propósito do Evangelho é reconduzir pessoas para Deus. Por causa disso que Deus deixou para nós a sua palavra, as boas novas. O propósito dos evangelhos, das cartas, é que nós sejamos restaurados. Não restaurados da forma que nós éramos, mas restaurados numa nova criatura, num novo homem, numa nova mulher, num novo jovem, num novo idoso, restaurados em Cristo. Foi isso que Paulo fez com Onésimo. Restaurou aquele homem. E do mesmo jeito que o Senhor nos recebe restaurados, nós devemos receber também as pessoas restauradas em Cristo. E quando eu digo devemos receber, é recebê-las como igreja, como templo do Espírito Santo de Deus. E foi o que aconteceu com Onésimo. Você vai ler aqui a carta, você vai ver o que Onésimo fez. E Filemão era o dono de Onésimo. Onésimo era um escravo. Porque era cultura na época, porque era assim na época. Hoje, não é mais cabido, e nem devido, e nem legal se ter um escravo.
Mas na época era assim. E Paulo dirigiu a sua carta a Filemon, fazendo um pedido em prol de Onésimo. Porque Onésimo, na verdade, você vai ler, ele era perdido e fugitivo. E Paulo diz: olha aqui, Filemon, nós também éramos perdidos e fugitivos. Não devemos ficar apontando o dedo só para Onésimo, porque nós também éramos assim. E Deus, quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos o perdão, Deus também nos recebeu novamente, por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E por meio da intercessão de Jesus a nosso favor diante do Pai. Por causa disso que Paulo escreve: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. É dever de cada um de nós receber os arrependidos no nosso meio. É dever. Mas Paulo não está mandando, mesmo tendo esta autoridade apostólica, ele não manda, ele pede. Nós temos que receber no meio da igreja aqueles que erraram e se arrependeram. Onésimo é o caso de um que erra e se arrepende. Onésimo é um caso claro e evidente na Bíblia do poder do Evangelho e da função do Evangelho. Paulo levou para Onésimo o Evangelho. Olha, você errou, você roubou, você pecou, mas se você está arrependido, você tem o perdão de Cristo e vai também receber o perdão dos homens. E é isto que Paulo pede para Filemon, que Filemon perdoe o seu servo Onésimo e restaure ele no meio da igreja que se reunia na casa de Filemon. Este é o objetivo do Evangelho, meu irmão, minha irmã. O Evangelho é para produzir novas pessoas. O Evangelho é para produzir em cada um que o ouve a restauração, a transformação, não restaurando a mesma pessoa velha, pecadora, que roubava, que fazia tráfico, que era corrupto. Não são essas pessoas que o Evangelho restaura como elas eram. O Evangelho restaura essas pessoas sem esses defeitos, sem esses pecados. Esta é a função do Evangelho. Não tem outra, não. É isso que o Evangelho faz quando nós levamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, proclamamos o Evangelho. O Espírito Santo é que vai trabalhando no coração, na alma, no espírito destas pessoas e mostrando para elas como elas estão erradas, como elas erradas estão condenadas. Ninguém é obrigado a ouvir o Evangelho. Não. Um irmão estava me dizendo que
As pessoas não querem ouvir. Por que as pessoas não querem ouvir? Ele questionou. E eu respondi para ele, olha, irmão, as pessoas não querem ouvir o Evangelho porque o espírito deste mundo cega as pessoas para a verdade. E muita gente não quer pregar este Evangelho que restaura, que transforma. Muita gente quer pregar um Evangelho que não é bíblico. O Evangelho bíblico não é o Evangelho que cura o físico. O Evangelho bíblico não é o Evangelho que cura o corpo. Tem curas na Bíblia? Claro que tem. Lógico, Jesus chegou para os judeus e falou, olha, eu sou o Messias. E eles tinham uma tradição que somente o Messias poderia fazer alguns tipos de milagres na época. Porque lá na época de Jesus, assim como na época de hoje, existiam muitos milagreiros, muitos fazedores de milagres, muitos curandeiros existiam também. Então, Jesus, para mostrar para os judeus que ele era verdadeiramente o Messias prometido por Deus, ele teve que curar leproso. Ele teve que curar cego. Ele teve que pôr o mudo para falar. Ele pode fazer isso hoje? Claro que pode. É óbvio. Jesus pode qualquer coisa. Mas você vê como são raríssimos os milagres hoje. A não ser que você seja uma pessoa facilmente enganada. Mas se você é uma pessoa lúcida, você vê que os milagres hoje são raríssimos. Porque Jesus não tem que ficar fazendo milagre nos dias de hoje. Ele fez aqueles milagres, isso não quer dizer que ele não possa fazê-los. Entenda isso. Ele pode qualquer coisa. Mas, na época em que ele estava ativo no seu ministério terreno, ele fez aqueles 36 milagres. O último ele fez com ele mesmo, ressuscitando a ele mesmo, porque era uma prova para aquele povo todo da época e para nós que hoje lemos, de que ele verdadeiramente era o Messias. E ele teve que ressuscitar para provar que ele é vivo. Mas hoje Jesus não distribui milagres assim, não. Porque o Evangelho não é um Evangelho de milagres. O Evangelho bíblico, existem os milagres relatados. Claro, Jesus, os escritores relataram 36 milagres de Jesus. Escreveram 30, ele fez muito mais, a própria Bíblia diz. Mas o Evangelho não é para a gente começar a querer que ele faça milagres, ou querer a gente agir como os homens daquela época, a quem os 83 homens a quem Jesus capacitou para que eles fizessem milagres também. O Evangelho não é para isso. O Evangelho não é para a gente ficar prometendo que doente vai ser curado. Jesus pode curar? Claro que pode. Mas ninguém pode prometer isso, porque a Bíblia não nos autoriza a prometer.
A Bíblia nos autoriza a pregar o Evangelho para que as pessoas tenham uma mudança de vida, uma restauração de vida, de condenados para libertos, pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Através desta obra vicária, quer dizer, substitutiva, Jesus fez com que nós pecadores, fôssemos aceitos por Deus novamente. Porque quem peca fica afastado, longe de Deus. Por mais pecador que você seja, é isso que Paulo está dizendo para Filemão aqui. Olha, Onésimo errou? Claro que errou. Pecou? Claro que pecou. Mas ele se arrependeu. Por mais longe que ele estivesse de Deus, a cruz de Cristo aproximou ele de Deus novamente. Mas não é só esta passagem que fala do propósito. Por que pregar o Evangelho? Por que existe igreja? Igreja não existe para curar pessoas. Não é para isso. Não é para isso. Mudou-se o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é proclamar o Evangelho para quem quiser ouvir. Para cristãos e para propensos cristãos. Para arrependidos e para aqueles que vão se arrepender. Este é o objetivo de se proclamar o Evangelho. Para dizer para todos, porque todos nós pecamos, e aquele que diz que não tem pecado, João diz que é mentiroso. E aquele que mente, a própria Bíblia diz que é filho do diabo, que é o pai da mentira. Né? Então, nós pregamos o Evangelho para dizer, olha, se arrependa, e Deus te aceita novamente, não por seus méritos, não porque você é bonzinho, não porque você ajuda, não é por mérito. Deus não faz nada por nós, irmão, irmã, entenda isso, senão você vai ficar na mão daqueles que enganam você. Deus não faz nada para nós por mérito, porque nós não temos mérito algum na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu dou oferta, eu ajudo os pobres, olha, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Aos olhos de Deus, eu e você não temos mérito nenhum, porque os méritos são de Cristo na cruz do Calvário. Você pode fazer o que você quiser, pode dar o quanto você quiser, todo o seu dinheiro. A Bíblia diz isso, gente. Ninguém consegue acumular mérito ou ter mérito aos olhos de Deus. O Evangelho não é para você ter mérito. A Bíblia não é para você achar que você consegue poupar méritos para um momento de necessidade. Não. O Evangelho é para você entender que quanto mais você se compromete com Cristo, mais ele se compromete com você. Mas não é dando as coisas, não é ofertando, é se entregando a esse Cristo. É por causa disso que Paulo diz, olha, eu poderia
poderia ordenar isso para você, porque é isso que a Bíblia ordena, que o pecador arrependido tem que ser recebido de volta aqui. Eu poderia ordenar isso, mas eu não vou ordenar. Eu quero que você receba, eu estou pedindo. Eu quero que você, eu peço para você receber Onésimo de volta. Porque este servo, este escravo já foi aceito de volta para Cristo. Cristo aceitou ele de volta. Se Cristo aceitou ele de volta, você como cristão tem que aceitá-lo também. Como é que a gente pode rejeitar alguém que Cristo não rejeitou? Não tem como. Então nós não somos cristãos. Então é um cristianismo de faz de conta, de brincadeira. Está cheio de cristão de faz de conta aí, né? Eu observo, eu ouço, às vezes eu até corrijo alguns. Se Cristo aceitou de volta, nós temos que aceitar. É isto que o Evangelho prega. O Evangelho não prega que você vai arrumar emprego. Gente, o Evangelho não prega que o seu marido vai voltar. Por que seu marido foi embora? Ninguém quer analisar isso. Mas o aconselhamento verdadeiro, o aconselhamento bíblico, faz esta análise com a pessoa. Seu marido foi embora? Por quê? Vamos analisar. Sua esposa foi embora? Por quê? Vamos analisar. E a gente vai descobrir um monte de erro na gente. Um monte de coisas que a gente vai ter que mudar na gente. As pessoas querem milagre. E tem aqueles que prometem, né? Sempre em troca do cifrão, né? Parece que o Senhor Deus é gerente de banco, né? Gerente de banco só dá empréstimo se você tiver garantia, se você tiver lá uma renda, não é? Deus dá. Qual que é a sua garantia para Deus? Seu arrependimento. É isso que o Evangelho traz. É isso que o Evangelho explica. É isso que Paulo está explicando aqui para Filemão, para a igreja de Colossos que se reunia na casa de Filemão e para nós hoje. Não há mérito. Não tem como poupar nada junto a Deus. É arrependimento. Ele se arrependeu, foi aceito por Cristo, nós temos que aceitar também na igreja, porque ele já passou a fazer parte da igreja. Não existe um evangelho de milagre, de poder. Não existe esse evangelho. Não está aqui na Bíblia isso. O que existem são narrativas bíblicas da confirmação de que Jesus era ou é o Cristo, o Messias, e dos homens que ele escolheu para levarem este evangelho que hoje nós continuamos levando. Agora, esses homens tinham que ter a chancela, a assinatura. Hoje eles teriam um crachazinho, né? Na época de Jesus, não. Qual era a assinatura? Eram os milagres, os prodígios. Hoje nós temos a Bíblia. Ah, mas então eu vou esperar milagre? Olha, posso dizer uma coisa para você? Não espere milagre, não. Espere a sua salvação. Se o Senhor quiser fazer milagre na sua vida, Ele vai fazer. Você não precisa pedir. Ele faz. Ninguém conhece a nós próprios melhor do que o próprio Senhor. Ninguém sabe o que nós precisamos mais do que o próprio Deus. Ninguém sabe o que é mais urgente na nossa vida do que aquele que tem todo o poder
toda a ciência de tudo. Não se engane, meu irmão, minha irmã. O Evangelho é para trazer pessoas para Cristo. Não é através de milagres, é através de arrependimento, renovação, restauração de vida em Cristo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, amado Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos mostra aqui na Bíblia Sagrada o motivo da Bíblia. E aí a gente começa a observar quantas coisas erradas a gente já ouviu, até já fez muitas vezes, colocando o motivo da Bíblia nas ações. Mas a única ação que a Bíblia nos ensina e nos instrui a fazer é levar o Evangelho para que as pessoas se arrependam e venham para Cristo arrependidas, transformadas, e Cristo vai continuar a obra, a reforma na vida de cada um. Graças nós te damos, Senhor, por este verdadeiro Evangelho que nós aprendemos a proclamar e a viver. Não um Evangelho de mérito próprio, mas um Evangelho onde Cristo fez tudo por nós na cruz do Calvário. Tudo Cristo fez, o sacrifício supremo foi feito pelo nosso Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos, ó Todo-Poderoso, por este ato de amor do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.